poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical a festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Muito bem, muito bom. Boa noite, bem-vindos na penúltima noite, referente à meia semana de oração, denominado A Graça dos Profetas. Que bom que você está aqui. Bastante gente acompanhando. Quero mandar um beijo grande para a Grace, que faz aniversário hoje. Que os irmãos orem por ela, pela família. Obrigado, Irma. Obrigado, Alessandra, Silvia, está assistindo no trânsito. Sônia, Georgia, Neuza. E está chegando gente. Muito bom, legal. O importante é que eu quero desejar um feliz sábado a todos vocês de coração. E vamos aproveitar o tempo. Paulo César, aí, compadre. De vez em quando tu vem, hein? Que bom, cara. Fico feliz. Paulo César, um grande amigo, o irmão da fé, da graça, ancião, primeiro ancião da minha igreja. Esse é o cara, ele, a esposa, a família. Um beijo para vocês. Muito bem. Então nós falamos de Moisés ontem, falamos de Salomão anteontem, vamos falar de João Batista hoje e amanhã um especial no culto às 9 da manhã, iremos falar sobre Ellen White. Beleza? Você não pode perder, ok? Muito bem, então vamos lá. Vou ler o livro de Malaquias, capítulo 3. Por que é importante esse livro para mim e eu quero ler essa passagem? Muitos dos irmãos conhecem a minha conversão, a forma do chamado que Deus
fez comigo na minha vida pessoal. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia igreja, enfim. Curtidor da vida, dos bares da noite, bebida, tal. Zoador, de boa, feliz da vida. Não tinha problema nenhum, nem financeiro, nem nada que pudesse me fazer eu tornar um crente. Mas houve de alguma forma especial um chamado de Deus para mim. Um incômodo na minha mente e no meu coração para que eu estudasse a Bíblia. Muito bem. Isso veio persistindo durante um bom tempo. Estuda a Bíblia, até que eu comecei a ficar meio zuretão e comecei a pedir Bíblia dentro do meu bar, perto da Avenida Paulista em São Paulo, bar de música ao vivo. Cabia 400 e tantas pessoas ali. E eu pedindo para os amigos se alguém tinha Bíblia. E eu, desesperado para estudar a Bíblia, enfim. Eu não vou contar o testemunho, mas foi por aí. Mas o que me chama a atenção, e me chamou muita atenção, foi que, como eu não tinha ninguém, eu ganhei uma Bíblia de um primo meu, Rui, eu levei para casa a Bíblia e comecei a ler e não entendia nada. Eu chorava de raiva, eu discutia com Deus porque o que ele queria que eu estudasse uma coisa que é impossível de se entender. Aí eu comecei a fazer o seguinte, a orar e falar, então o Senhor fala comigo através da Bíblia. Que aí pode ser que eu entenda alguma coisa. Aí eu abri a Bíblia. Aí caía nesse verso que nós vamos ler hoje. Passava horas e fala comigo. Eu abria, enfim. Se eu falar para vocês que eu li esse verso durante os meses de busca de alguma coisa que eu não entendia, quase 70 vezes. Eu não vou falar 70 porque eu não contei, mas estava perto de 70. E eu achava que a Bíblia já estava viciada de cair nesse texto. E eu falava, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Claro. Depois eu vim conhecer um pouco mais, mas para conhecer eu jejuei. Eu vi que a Esther havia jejuado 3 dias e 3 noites, eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer, pedindo para Deus mostrar para mim o que ele queria, e vinha essa mensagem, e de vez em quando outras, claro, mas essa era o que mais me impressionava e o que mais aparecia. Eu sei que no final que eu terminei de jejuar, eu abri, acho que era no livro de Mateus, onde Jesus diz, agora vós estáis limpos por causa da minha palavra. Foi nesse exato instante, nesse exato dia, que eu descobri um programa de rádio chamado Luz para o Mundo, do Demilson Carvalho, da Débora, da Miranda, que era secretária, e ali eles eram adventistas leigos, faziam um programa pela Rádio Mulher em São Paulo, com escritório no centro da cidade, na Praça da Sé, e eu comecei a ouvir e a estudar, a ligar. E aí ela me explicou essa passagem. Claro que depois que eu comecei a compreender, a estudar, eu nunca mais fiquei nessa de ficar abrindo Bíblia. Mas enquanto eu era ignorante, enquanto eu era um desesperado para tentar entender o que Deus queria, obviamente Deus me atendeu. Deus falou comigo, Deus me confortou e mostrou que estava comigo. Até pela conjunção do tema, desse primeiro tema, e agora vós estáis limpos depois de 3 dias jejuando por causa da minha palavra. E começar a estudar e conhecer a verdade. Então houve um pacote, houve um combo aí, que depois aí eu falei, meu Deus do céu. Mas o importante é que eu briguei com ele. Essa é a alegria da minha vida. E aí eu vou ler para vocês o texto dentro do contexto do que nós iremos falar e de quem iremos falar hoje. Malaquias 3 diz, vejam, estou enviando o meu mensageiro ou um anjo diante de vocês. Ele vai preparar o caminho para mim.
De repente, do nada, o líder que vocês têm esperado vai entrar no templo. Sim, o mensageiro da aliança, aquele que vocês têm aguardado. Vejam, ele está a caminho. Mensagem da boca do Senhor dos exércitos de anjos. Eu falava, o que quer dizer isso? Meu Deus, eu ficava muito bravo, me irritava muito. Enfim, descobri, no contexto de que era João Batista, que estaria preparando a vinda do Senhor e que haveria um povo, nessa época que eu já estava começando a querer estudar e a estudar a Bíblia, de que também apararia uma estrada para a vinda do Senhor. Ele diz, quem poderá suportar a sua vida? No verso 24. Aí eu falei, meu Deus, aí eu entrei em parafuso. Aí eu achei que eu era o rei da terra. Pô, Deus me tirar do bar, da zoeira, da zona, de todo aquele intercalço, daquela alegria na carne. Pô, e me chamar para preparar a sua volta é muita honra. Eu me senti muito agradecido. E abracei a causa, e dali fui estudando, fui desenvolvendo talentos, dons, eu queria tudo, eu queria fazer tudo para Deus. Me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por ele ter olhado para mim. Me apaixonei por ele não ter, ou ter achado algo que eu, sinceramente, só zoeira. Você quer que eu monte um bar dentro da igreja? Pô, tô dentro. Nada que eu pudesse. Eu era até tímido para falar em público, porque no palco tinha música ao vivo e as pessoas falavam, Sherry, anuncia tal coisa lá em cima, o carro, alguma coisa. Eu não ia, eu dava para alguém. Mas, enfim, segui. Então, tudo iniciou com João Batista e veio numa transferência para nós, o povo, que por misericórdia e por graça nos deu a palavra, a mensagem da verdade, as informações necessárias para que todos nós tenhamos uma série de benefícios vinda do céu. Isso nós falaremos amanhã com Ellen White. Muito bem. Mas eu quero falar um pouco sobre a personalidade de João Batista. Para que você entenda e não use um tapa-burro e olhar João Batista como um Deus, porque ele não era. Um homem infalível, porque ele não era. Ou um homem que fez e falou coisas que na sua concepção era Deus mandando ele falar, e também não era. João Batista agiu como João Batista, muitas vezes naquele contexto de preparar e anunciar a Jesus. Não feche a sua mente, não. Eu publiquei esses dias, não leia a palavra de Deus como palavras cegas. Veja o intuito, as intenções do porquê Jesus liberou colocações para que a gente venha compreender a humanidade dessas pessoas, desses profetas, que de alguma forma foram usados por Deus e muitas vezes colocaram carros na frente dos bois. E todos que eu falei, inclusive esse, não foi exceção. João Batista, como todo mundo, imaginou que o Messias viria para uma libertação do seu povo. Não pensa que ele tinha estudado as profecias direitinho, entendido 100%, e agora eu vou pregar o que eu entendo. Ele não entendia nada, ele teve a percepção do Espírito, ele teve um clique profético, um chamado de Deus, foi para o deserto, meteu nele uma roupa de profeta. Lá em Zacarias diz que eles vestirão roupas de profetas, mas não são profetas.
Quando João colocou o cinto, roupa de pele, um cajado e foi ermitão, não pensa que só era João Batista que vivia assim, que falava, gritava, pregava, como não era só Jesus o Messias. Apareceram ali dezenas e dezenas de Messias, pregando o reino, pregando a salvação, pregando ser o escolhido de Deus. A profecia dizia que vestiriam-se de profetas, mas não eram profetas. E João vestiu-se de profetas, incorporou um profeta nele e saiu pregando para pregar e preparando o caminho para dizer que o reino de Deus havia chegado. Se o reino de Deus chegou naquela estação e existiam milhares ou dezenas de centenas de profetas espalhados, ermitões pela região gritando, falando, que é o que o inimigo adora fazer, e para atrapalhar a mensagem de João. Muito bem, isso também não importa, mas são informações para você. Então, João também acreditava que o Messias teria um poder. Tanto é que depois nós vamos chegar no ponto que ele falou, mas o Senhor é o Senhor mesmo? Né? Tu és o que eu falei ou veio o Senhor e ainda vem outro? Então você vê que houve uma dúvida. Você vê que a dúvida faz parte da nossa vida. E não por isso deixamos de ser amados de Deus e nem por isso deixamos de ser homens escolhidos, prontos e sendo preparados para levar a mensagem da preparação da vida, da volta e da vinda de Jesus. Mas ele gritava os pecados, porque está aqui na profecia. Se você for para o verso seguinte, o verso 5 do capítulo 3 de Malaquias diz: sim, estou a caminho para executar o juízo sobre vocês. Vou apresentar provas convincentes contra feiticeiros, adúlteros, mentirosos, os que exploram os trabalhadores, os que tiram vantagens das viúvas e dos órfãos, os que não são hospitaleiros com os desabrigados. Você entende quando eu prego a graça? Quando eu prego os frutos? Você entende porque eu bato nisso em todo o meu trabalho, em toda a minha formação cristã, da graça que eu recebi, compreendi, e não foi me ensinado, porque foi me dado, foi um chamado, eu fui um agraciado, entendi a graça, entendo a graça, estudei a graça e prego a graça e os frutos da graça. Enfim, contra qualquer um que não me honre, é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos. Ok. Aí de repente aparecem os guardas e diz: João, e o que nós temos que fazer? Aí João vai e grita para os guardas: não explorem o povo, não recebam suborno, não montem milícias para fazer a justiça com as próprias mãos, usando fardas e nome de protetor da sociedade. João era duro, porque a profecia dizia que ele viria para falar dessa forma, para que o povo começasse a entender que ali estava havendo uma sacudidura, que é o que está sendo preparado para nós nos dias de hoje. A mesma coisa de João é a mesma coisa hoje, 2020 para 2021, igreja de Laodiceia. Acorda tu que dormes. Essa é a mensagem de Deus para nós. Aí ele vem e os publicanos, e para nós, aí ele diz: publicanos, tirem o ágio que vocês cobram. Vocês oprimem os pobres, vocês oprimem as viúvas. Mudem agora, busquem ao Senhor, se transformem, olhem para aquele que está vindo, porque o reino de Deus chegou entre nós. Aí veio os donos da igreja, os religiosos, os fariseus, e ele grita: raça de víboras,
Vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Vocês são Laodiceia. Vocês precisam olhar para o Senhor e não para as normas, oblações, leis, regras, normas, moralismo, tudo aquilo que vocês mesmos não carregam com um dedo mindinho de vocês, mas jogam sobre o meu povo aquilo que vocês não suportam. É a mesma mensagem hoje. Que lindo João Batista correndo atrás de uma carroça gritando: você é adúltero, você tem que parar de sair com a tua irmã, com a mulher do teu irmão. Ele saiu sapecando, João não queria saber. João teve um clique, prepara a minha volta, e ele fez coisas que não teria necessidade de fazer, mas ele fez. Tanto é que perdeu o pescoço. Amados, quando ele teve o encontro com Cristo, tudo pacificou no coração dele. Ali o olhinho dele caiu, ali ele falou: meu Deus. O mesmo encontro que as mães, as primas tiveram, quando a mãe de Jesus falou oi para a prima, a barriguinha da prima, ela falou: esse é o meu Senhor chegando e cumprimentando a minha vida. E aí tem os cânticos de adoração pelo Espírito Santo de Deus. Quando João Batista olhou para Jesus, a sensação e o espírito e o momento foi o mesmo, a mesma alegria. Ali ele viu a graça e ele falou: caraca, não é nada disso, é isso. Esse é o Cordeiro. É ele que tira o pecado do mundo, não eu. Não são os meus gritos. Não são as minhas ordens. Elas não vão levar ninguém a lugar nenhum. Mas siga esse. Esse é o amor, esse é a graça, essa é a salvação. É isso que o Espírito pegou João e fez dele um homem que gritou assim: convém que ele cresça e que eu desapareça. É a mesma mensagem para os dias de hoje, meus queridos. É a mesma. Como convém que Cristo apareça e eu diminua? É eu fechando essa boca maldita. Essa boca que eu vejo as pessoas publicando, que homem nasceu homem, menina nasceu menina, para atacar quem não tem um sexo que ele quer que tenha. Eu publiquei agora, eu falei: poxa, vocês estão na ciência do nasceu homem, nasceu menino é menino, e que Deus não fez nada diferente. E aí eu digo que Eva nasceu das costelas de Adão. E de que Jesus nasceu de uma virgem. Então essa ciência está meia furada. Esse é um problema de cada um com Deus. A tua boca, ela não foi constituída para a nossa igreja, para fazer parte do povo de Deus, para acusar, para humilhar, para fazer com que você seja melhor do que qualquer um na face da terra. Muito menos você que acha que é um crente, mas não é. Você faz parte do raça de víboras. Você diz que é filho de Abraão, mas João diz: dessas pedras Deus fará nascer filhos de Abraão. Aí vem Ellen White e diz: se o nosso povo não falar, as pedras falarão. Claro que é horrível, né? Ouvir isso. Como é gostoso apedrejar, como é gostoso moralizar o mundo, né? Como é gostoso querer que o Brasil seja uma igreja. O Brasil não é igreja. O mundo não é igreja. O Brasil precisa de homens de Deus para levar a mensagem da salvação de Deus para o mundo que perece por falta de conhecimento, e você fica aí atrás de ficar acusando, perseguindo, querendo armas para matar bandido, porque lugar de bandido é no caixão.
É ridículo, raça de víbora, mentiroso, você não tem nada de Jesus na tua vida, você tem uma boca amaldiçoada, satânica, para falar idiotice e besteiras humanas. Eis que eu envio um anjo, cara. Você sabe o que é um anjo? Para preparar a vinda do Senhor. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Para que eu diminua, eu tenho que ter o coração dele no meu coração. Para que eu diminua, eu tenho que ter o olhar que ele teve com Sherry, bebendo, cheirando pó, curtindo uísque todas as noites, fumando 2 maços de cigarros por dia, pegando coco, colocando uísque, indo para a praia com um monte de homens e mulheres, saíamos do bar, eu pegava as férias, colocava no meu bolso, no meu carro e descia para passar o domingo, bebendo e curtindo e vivendo. Nenhum crente pregou para mim. Nenhum sequer me deu um panfleto. Eu nunca vi uma Bíblia, eu só vi a Bíblia aberta em algum lugar, nunca tive contato com ela. Mas convém que ele cresça e que eu diminua. Eu só vou diminuir quando eu tiver compaixão, misericórdia, seja bandido, seja gay, seja hétero, seja divorciado. A gente vê mulher divorciada como sofre nas igrejas, misericórdia. Raça de víboras, coração ruim, maus, que precisam se converter. Necessito de nada, porque eu tenho tudo, eu sei sobre tudo, eu não me falta nada. Hipócrita, cego e nu. Nós precisamos dele. Convém que o Cordeiro apareça e que ele venha crescer na minha vida e que eu venha cada vez mais ser notado e que eu venha cada vez mais não notar. O meu papel não é notar pecados de ninguém. O meu papel é ser um homem convertido como foi João. E a insegurança de João, porque João não entendeu, ele achou que Cristo vinha como todos achavam que Cristo ia falar, agora os anjos venham e vamos botar ordem na casa. E aí, de repente, ele vê uma resistência pacífica. E aí, o que está acontecendo? Jesus ele só pega de amor, Senhor. João, o homem fica curando cegos, o homem fica amando prostituta, tem uma corja atrás dele, eu não estou entendendo, João. Tudo aquilo que você socou o rei, o chicote, está tudo grudado na orla dele. Poxa. Aí João falou, meu Deus, então não é o Messias. Vai lá, pergunta para ele se é, ou se ele está preparando a vinda do João Batista chupetaço. Porque tem gente que se diz João Batista na igreja e sai chicoteando a igreja. Sai chicoteando saia, batom, brinco, divorciados. Sai botando ordem na casa, querendo que todo mundo seja santo como ele é. Pensa que é. E aí Jesus, tão lindamente, disse, avisa ele que nas profecias, elas estão sendo cumpridas. Isaías falava que eu ia curar leprosos, dar vistas aos cegos de nascenças, os aleijados andariam, os coxos, para ele ter certeza que sou eu. Ali ele recebeu uma mensagem, ele falou, meu Deus, é esse o propósito do céu. Para ele pacificou tudo. Pode cortar minha cabeça. Jesus preparou a morte de João Batista no sentido espiritual da palavra. Ele já não foi para a guilhotina com o peso na consciência, com o peso, com a dúvida. Sabe por quê? Porque a justificação pela fé e a graça traz dúvidas para você.
Você fica com medo de entender, porque parece uma dubiedade. Parece que a graça é algo que manda a lei para o inferno, que manda as normas para o inferno. Não, cara, não tem nada a ver. Mas ela é muito simples e por isso que você não entende. Porque você estudou e você recebeu estudos e vieram 1000 informações no teu coração, na tua cabeça. Aí vem um cara e fala: convém que ele cresça e que você desapareça. E que a graça te basta. Pronto. Apazigua o teu coração. É só isso. Salvação é isso. Aí você fica louco como João Batista ficou. Como assim? Como esse cara está pregando bobagem? E os mandamentos? Aqueles que Moisés quebrou. Aprenda que na graça não existe mandamentos. Quando você está sob a graça, não existe leis. Não existe regras. Porque você segue a trilha daquele que... Porque quando João Batista, presta atenção no que eu vou falar, foi batizar Jesus, ele falou: eu não vou fazer isso não. Você vê como ele estava equivocado. Não pensa que ele era o homem chamado, que baixou um anjo nele, baixou um Espírito Santo nele, ele se chacoalhou todo e fez tudo o que o céu queria. Não. Ele estava meio que perdido, mas ele estava na onda. Eu que fui chamado, então vamos lá. E foi, eu vou preparar a volta dele, ele está chegando e ele saiu pregando, mas eu não vou te batizar. Ele sacou que ali era o Cordeiro, que ali era o Santo do Altíssimo. E aí ele falou: meu Deus do céu, eu não vou nem tocar no Senhor. Não, convém que se cumpra toda a justiça. E o que é toda a justiça que Jesus falou? Você tem que fazer isso. Por quê? Porque eu sou a justiça. Você tem que fazer essa demonstração para que todos vejam que mesmo eu sendo quem eu sou, eu vou ser participante de tudo aqui na terra, de toda a justiça, porque eu sou o que guardou a lei e o que guarda a lei. Eu sou o que deu os mandamentos e o caráter meu está impregnado nas tábuas, porque eu guardo e guardei e guardarei os mandamentos. Você não, mas eu. Então eu sou a pura justiça, o único que pode, o único que consegue, conseguiu, e mais ninguém terá esse privilégio. Então, quando eu recebo o privilégio de andar sobre a graça do meu Senhor Jesus, o que eu trago no meu coração? A lei. Eu trago no meu coração o prazer nos mandamentos de Deus. E com isso eu não peco? Peco. Independentemente de eu ter prazer na lei do meu Senhor, eu peco. Davi disse: eu tenho prazer na tua lei. E ele pecou e muito, e eu peco e muito. Mas só que eu ando agarrado na orla do meu Senhor. Aquele que me chamou em 1989, que eu me batizei em 90, na Central Paulistana em São Paulo. Em 89 me chamou e passou com a orla, e eu agarrei a orla dele e grudei. Eu sabia que aquele camarada, eu, não valia nada. Mas eu sabia que aquele que é o tudo me chamou. E eu sabia que se eu colasse nele, eu estaria bem na foto. Como hoje eu estou bem na foto. Mas eu sabia que não era eu. Eu sei que não sou eu. Mas eu sei que eu tenho prazer na lei, nos mandamentos, nas normas, nas mensagens da igreja, nas mensagens de Ellen White. Não cumpro quase nada. Mas quero, desejo, e Deus sabe dos meus desejos. Queria eu ser perfeito para Ele. Ou você pensa que não? Ou você pensa que o Sherry aqui é um lambão, eu vou bagunçar mesmo porque a graça tá aí, eu vou chacoalhar a roseira, vou pros bares, vou curtir que nem antes, porque eu volto, a graça tá aí. Não, isso não passa na minha cabeça, eu não tenho esse desejo. O meu desejo é estar na orla dele e convém com que ele cresça e eu desapareça, mas eu não consigo obedecer a tudo aquilo que eu tenho de informações, que são muitas, que se eu me apegar e me ater a obedecer aquilo, eu piro.
eu fico louco. E eu não vou ficar louco. E ninguém vai me fazer ficar louco. Nem pregador, nem João Batista do ano 2000, nem igreja, nem pastor. Ninguém vai me deixar louco. Por quê? Porque eu vivo na graça de Jesus. E sigo na orla de Jesus desde 90, de 89. Sigo graças a ele firme quando caio, pego na orla de novo, vou para minha igreja, que nem eu prego às 9, às 10 eu estou chegando na minha igreja, que eu amo, estou ali curtindo com meus irmãos, de boa, feliz da vida, e se a igreja precisar de mim, eu estou à disposição dela para pregar, para fazer qualquer trabalho, desde que seja algo relevante para Deus. Para ficar com conversa fiada, reuniãozinha, e não para em outra reunião e outra, e a coisa não desata, eu vou para a rua e vou fazer o trabalho de Deus. Eu não me apego a nada, eu me apego a Ele. Então, a graça que João Batista descobriu ao ver e depois ao ouvir, eu sou aquele que cura cegos, leprosos, que o coxo anda. Aí João falou, pá, cara, entendi. Ponto final. Quando os discípulos entenderam, todo mundo tem medo de morrer, os discípulos muito mais, mas quando Jesus venceu a morte, atravessou a parede, entrou no meio deles, que eles falaram, quem? Jesus ressuscitou dos mortos, 500 ressuscitaram com ele, toda a cidade impregnou de gente ressuscitada, eles vindo Jesus pregando de novo mais 70 dias, fazendo a festa, demonstrando tudo aquilo que eles não entendiam, vieram a entender. Depois do Pentecoste, quem é que teve medo da morte? Fala para mim. Pedro? Barnabé? Paulo falou, cara, se eu morrer é lucro. Eu vou dormir e vou acordar com o meu Senhor nas nuvens. Agora ele era metido? Não, ele tinha fé. Sabe por que ele tinha fé? Ele falava, a coroa da vida está consagrada, é minha, ninguém me toma. Ele falava porque ele cria na graça de Jesus. Ele nunca pregou mandamentos. Ele revia mandamentos, leis que existiam porque era uma guerra. Quando ele pregava a graça, vinham os fariseus, os publicanos, os endiabrados e mudavam toda a regra que Jesus havia ensinado através do Espírito a ele. E foram perseguidos. Você acha que você vai ser perseguido porque você prega a lei? Você está equivocado, meu irmão. Você acha que você vai ser perseguido porque você prega sábado? Você está equivocadésimo, irmão. Jesus falou, vocês serão, louvado seja o nome de vocês, porque serão perseguidos por causa do meu nome. Por causa da graça que você será perseguido. Por causa da justificação pela fé que você vai ensinar às pessoas, e muitos irão odiar essa mensagem. Muitos taparão o ouvido, como fizeram com Estevão. Estevão não estava pregando a lei. Ele não foi apedrejado porque pregou a lei. Ele foi apedrejado porque pregou o amor. Jesus foi crucificado porque pregou os frutos do Espírito, o amor. Paulo foi decapitado porque pregou o amor, Pedro porque pregou o amor, Barnabé porque pregou o amor. E agora, nos sinais dos tempos, você está todo voluptuoso porque os 10 mandamentos, eu sou a lei, eu sou o povo da lei. Eu estou cansado de ouvir isso. Eu vou debater isso enquanto eu viver e puder, enquanto Cristo quiser que eu pregue. A verdade, porque a verdade, o caminho e a vida é Jesus. Ponto final. Doa ao legalista que doer. Doa ao moralista que doer. Agora, se apresente. Cara, pô, mas Deus fala tanto disso na Bíblia, a Bíblia inteira, ele fala, eu quero seus dízimos, eu não estou nem aí. Eu não quero tuas ofertas, eu não quero nada, eu quero o teu coração, cara. Porque ele sabe que quando ele tiver o teu coração apaixonado de verdade, não de mentira,
Não um coração legalista, cumpridor de ler de escola sabatina, de ir de sábado na igreja. Isso para Deus não é nada, cara, nada. Templo não é nada. Você está morrendo para reformar templo? Vai reformar pessoas. A hora que você se deparar com o coração puro jogado aos pés dele, porra, transformação, cara, vem. Pô, meu, não tem como Deus não te exaltar, mesmo que você não queira. Não tem como ele não colocar sabedoria, paz, alegria, que são os frutos dele. Não adianta colocar lei, regras, mandamentos, escola sabatina, igreja, manual da igreja, cargos de igreja. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai encher de neurose a tua vida. Você vai ficar neurótico. E vai ainda querer agradar homens, para não ter problema com homens. Vai levar a tua igreja no banho-maria, para que ninguém fale mal de você, para que ninguém debata nada. Não, ele é polêmico. E você acha que eu estou preocupado de alguém dizer que eu sou polêmico? E dizem, e daí? Jesus era polêmico, Pedro, Paulo, João, Davi, todo mundo. E Ellen White, misericórdia, sofreu pão que o cão amassou. Então a minha preocupação não é nem se você é polêmico, se não vou, a minha preocupação é levar pessoas aos pés da cruz. Que ele cresça na sua vida. E quanto mais ele crescer, mais você vai desaparecer. Quanto mais você desaparecer, mais pessoas que não seja você, serão notadas e olhadas com compaixão por você. Seja gay, seja uma bichinha, seja um travesti, seja um bandido preso na cadeia, porque quando você leva a misericórdia dele, você não está somente levando o amor de Deus ao bandido, mas toda uma família, há um contexto na vida daquele camarada que está preso, que pode ser salvo. Quando eu trabalhei na penitenciária de São Paulo, há alguns anos, tinha um rapaz que frequentava a nossa igreja, que tinha 80 e tantos membros, que não via o filho desde que nasceu. Estava quase 5 anos na cadeia. Ninguém assistia por ele. Ele não tinha dinheiro. E aí? Como fazer com isso? Trouxemos a mulher dele com os 2 filhos. Um já estava 5 anos mais velho e o outro que ele nunca viu. São essas coisas que agradam o nosso coração, porque agrada o coração do Senhor. Por que não se dedicar? Acha, mas existem milhares. Eu não estou nem aí se existem milhares. Eu fiz aquele porque era aquele que Deus queria. Comigo. E ele pôde conhecer os filhos. Se ele vai para o céu ou não vai, não é comigo, cara. Comigo é levar o amor de Jesus. Comigo é dizer para você que é irmão da igreja, irmã da igreja, tenha paz no seu coração. Acredita nele. Não acredita em homens e nem em informações. A sua base tem que ser ele. As informações virão e você irá digerir, mas nele. A minha vida, ela é totalmente entregue a ele. Financeiro, espiritual, na obra dele. Meu coração é apaziguado, irmãos. Eu não preciso sair por aí gritando Jesus, batendo Bíblia, batendo na porta da casa dos outros. Não. João Batista não foi na casa de ninguém. O povo vinha. O povo ia ver o fogo comer. Eles não iam ouvir João, eles iam ver, porque aquele homem ardia em brasa. Então não se avexe. Deixa Jesus comandar o teu coração. Mas de verdade. Porque a gente vê entrar semanas, sair semanas e tudo igual. 10 dias de oração, tudo igual. Aí você tem o tempo de se olhar e falar, Pai,
O senhor quer um anjo para preparar a sua vinda? Tá bom. Eis-me aqui. Quando eu descobri o que era Malaquias 3, cara, eu chorava de alegria, porque eu falei, mas eu vou fazer parte de um povo especial que vai pregar a graça de Jesus. Aquele povo que entendeu os mandamentos, o sábado, que o sábado não foi abolido. Eu nunca questionei, nunca debati sobre Ellen White e sobre o sábado. Apesar, imagina na cabeça de um cara que bebia, curtia, a falar que tem uma profetisa no ano 2000. Tá louco. Mas o crente é louco. O crente, se ele não acreditar nas loucuras de Deus, ele não é crente. E aí eu entendo tudo isso, eu falo, meu Deus, que honra, que honra. Agradeça a Deus. Cara, eu não me conformo de você fazer parte de tudo isso e não dar valor. Não se aquebrantar e falar, Deus, eu estou totalmente perdido, perdida. Eu tenho, mas não tenho, eu não sei para onde eu vou, o que fazer. Me socorre, eu estou aqui, eu quero ser um desses anjos de Malaquias 3. Me ajuda. Nós sabemos que sempre é a minoria. Nós sabemos que a maioria fará parte de Laodiceia. Mas eu não vou me cansar de tentar acordar o meu povo. Enquanto eu tiver voz, saúde, enquanto Deus quiser me usar, me dar sabedoria, me dar voz para gritar para o meu povo que Jesus é o Senhor, para gritar para o meu povo, para crer na graça e na justificação dele, para olhar somente para ele. Eu não vou parar. Que Deus me dê forças, que Deus me levantou para isso, me permaneça nisso, porque a minha guerra com Deus hoje é eu querer pregar e não passar pela morte. Essa é a minha briga atual com ele. Faça a vontade dele, mas essa é a minha. E ele vai engolir a minha vontade, porque eu quero estar vivo, pregando com 90, 98. Eu estou me cuidando, me alimentando legal, praticando exercícios, indo embora. Eu quero chegar com 90 e tantos anos, uau! Pregando como nunca e ver o meu Senhor nas nuvens. Vai ter que me engolir. Se eu viver mais 35 anos, ele vai me ouvir falar na orelha dele. Eu quero estar vivo. Eu não quero passar pela morte. E isso o Senhor vai me dar de presente, porque o Senhor me chamou e eu quero isso. Ele vai me aguentar. O que eu posso fazer? Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida. E que em tempo você acorde. De fato. Não fique em Laodiceia, por favor, eu te peço. Eu oro pelo nosso povo, oro por você, oro por mim, para que eu nunca coloque o pezinho em Laodiceia. E que ele tenha compaixão de nós, porque é o que ele mais quer, é derramar o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Então chegou o teu tempo de você parar de olhar normas e leis e olhar e buscar o Espírito. Busca o Espírito. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Eu te garanto que nós vamos conversar, como eu estou conversando com muitas pessoas, louvando e agradecendo a Deus, tirando pesos e pesos e pesos da vida, e não se tornaram vagabundos, pecadores, prostitutas, promíscuos, não, viu, legalista? São pessoas de Jesus, que amam a Jesus e amam ao próximo, acima de tudo. Não preciso falar mais nada.
Que Deus te guarde e que amanhã cedo nós estejamos juntos para falarmos sobre a profetisa Ellen White, tá bom? Olá. Falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão. A gente acha que quem precisa aceitar são os de fora. Ironia, né? Tchau.